Em circunstâncias normais, quer dizer, numa sociedade na qual você tem ideia de como ela funciona, quais são as instituições que existem, quais são os valores e critérios, quais são, digamos, os hábitos consolidados, você normalmente estuda para você obter um lugar dentro de um quadro que você mais ou menos já conhece. Quer dizer, existindo a profissão intelectual, as várias profissões intelectuais, existindo as funções públicas, né, profissionais ou não, associadas à vida intelectual, você quer um lugar dentro delas. Essa condição não se cumpre no Brasil de hoje. Quer dizer, a sociedade está numa mudança tão acelerada e existe uma decomposição tão rápida dos padrões da vida intelectual que simplesmente não há postos a ser preenchidos. Quer dizer, nós vamos ter que criar novas funções, criar novas identidades públicas, né? Criar novos papéis dentro do cenário da vida intelectual e, de fato, nós vamos ter que criar a própria vida intelectual brasileira, que não existe mais. Então, esta é uma situação muito peculiar que vai exigir de nós, então, modalidade de ensino completamente diferente do que seria em outras circunstâncias. É por isso que você vê, por exemplo, tudo o que se faz aqui nos Estados Unidos, em matéria do que eles chamam liberal education, para nós já não serve, quer dizer, para as circunstâncias brasileiras não serve. Claro que nós temos que aproveitar o que eles fizeram, mas de fato não resolve o nosso problema. Nós precisamos de algo a mais. Quer dizer, em geral, a educação ela abrange os seguintes aspectos. Ela abrange, em primeiro lugar, a educação da personalidade, das emoções, das reações básicas, dos valores, etc, etc. Isso é feito, em geral, quase tudo na educação doméstica. Quer dizer, é na sua casa, no meio da sua família, que você vai receber, então, aqueles valores primários que, de alguma maneira, vão te orientar pelo resto da sua vida. Quer você permaneça fiel a eles, quer você os mude depois, mas, de qualquer modo, eles são o quadro inicial da referência. É onde se forma realmente a sua personalidade. Quer dizer, não há comparação entre a função da escola e a função da família no tocante à formação da personalidade. Quer dizer, a escola pode depois interferir em alguns hábitos, alguns valores, mas são hábitos e valores que dizem respeito mais à vida pública do sujeito. Quer dizer, a personalidade de base, podemos dizer, ela já está formada quando você vai para a escola. Quer dizer, hoje em dia a tendência é mandar o sujeito para a escola cada vez mais cedo para que a própria escola molde a personalidade de base, né? Já não somente, vamos dizer, os códigos sociais, os valores que vão orientar a convivência na sociedade maior, mas já desde as próprias reações íntimas do sujeito. Hoje a tendência é fazer com que a própria escola as molde, né? Porque hoje em dia a tendência é mandar as crianças para a escola cada vez mais cedo, de maneira que a escola, sobretudo a escola pública, possa exercer sobre as crianças a mesma função da família, quer dizer, formar a sua personalidade de base. A personalidade de base, vamos dizer, é o mundo emocional que você vai carregar o resto da sua vida. Já não somente, vamos dizer, aqueles valores, hábitos e códigos que servem para a convivência social no plano da sociedade maior, mas até aquelas reações elementares de natureza quase inconsciente que estão profundamente arraigadas em você. Hoje a tendência é fazer com que até isso seja moldado pela escola, mas esse processo não se consumou ainda, quer dizer, por enquanto ainda é a família a responsável pela formação da personalidade de base. Depois desta educação, quer dizer, que seria vamos chamar isso de educação moral, né, por assim dizer, mas é só uma convenção, não é um nome técnico. Em seguida começa, vamos dizer, a formação do cidadão para a convivência social. Isso naturalmente vem na escola. É na escola que pela primeira vez você vai receber regras formais que são válidas para toda uma comunidade. Essas regras são muito diferentes daquelas que você recebe em casa. Em casa você tem a autoridade do pai e da mãe, que lhe dá certas ordens, coloca certas obrigações e coloca certas proibições, mas que só vale naquele contexto imediato. Tá certo? E que seria bem diferente do que você observaria numa outra casa. Tá certo? Ali você vê, neste plano, você vê a infinidade das diferenças de códigos familiares que podem existir. Tá certo? Eu me lembro, por exemplo, que eu, quando era criança, eu praticamente jamais apanhava. Tá certo? E eu ficava horrorizado de ver como as mães dos meus amiguinhos batiam nele com uma frequência extraordinária, né?
E a minha mãe era muito boazinha, além de ser uma mulher muito bonita, e eu às vezes olhava as mães dos meus colegas, elas eram feias e brutais, né, e cruéis, viviam bater neles, fazendo ameaças terroríficas. Eu me considerava um sujeito muito afortunado. Eu falei, estou no paraíso aqui. Então, tinha esse contraste. Né? Outra vez eu me lembro, tinha um amiguinho japonês, a família dele era mais ou menos, né, recém-chegado no Japão, e ele me convidou para ir na casa dele, e estava a família inteira tomando banho no imenso tacho, todo mundo pelado. E ainda me convidaram para tomar banho, eu fiquei aterrorizado, sem saber o que fazer. Né? Eu achei que aquilo era uma gozação. Depois eu falei, estão gozando da minha cara aqui, pô. Né? E não era, né? Eles costumavam fazer isso realmente, e era um sinal de coisa de polidez, de deferência. Me convidar para entrar no tacho, eu não aceitei. Né? Saí correndo. Então, e ali os pais do japonês eram muito educados, muito boazinhos, nunca gritavam e tal, né? Eu comparava com aquelas mulheres italianas, tinha muito italiano ali no Cambuci, que viviam gritando com as crianças e descendo a mão. Então a gente via de casa em casa, você via os costumes, né, os mais diferentes possíveis, tá certo? Agora, quando você ia para a escola, você começava a receber códigos que eram válidos para toda uma comunidade de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas. Né? Então, ali começava a tal da formação para a cidadania. Tá certo? Quer dizer, você ser um cidadão e você está submetido às mesmas regras que valem para toda a sociedade. Então você tinha, certo, num colégio grande de 3.000, 4.000 alunos, você tinha uma sociedade em miniatura, no qual o tratamento já não era direto e pessoal. Mas, por exemplo, ninguém iria gritar com você, né? Como as mães, às vezes tinham crises histéricas com as crianças, né? Algumas mães choravam, faziam chantagem emocional, né? E se desesperavam quando os filhos não as obedeciam, né? O que era até pior do que bater neles. E você não via nada disso na escola, quer dizer, o tratamento era muito mais impessoal. Certo? Ninguém ia, se você cometesse uma infração qualquer, ninguém ia descarregar sobre você as suas emoções pessoais, tá certo? Ia simplesmente te castigar, te suspendia, te expulsava, né? Ou então te expunha a alguma humilhação pública, mas era uma coisa impessoal, mais ou menos mecânica. Muito pior, é claro, do que a coisa doméstica, porque sua mãe, por mais braba que ela seja, por mais histérica que ela seja, você também pode fazer a chantagem emocional em cima dela, mas ali no colégio a chantagem emocional não ia funcionar, eles estavam um pouco se lixando para você. Quer dizer, as suas emoções pessoais já não contavam, contava apenas os seus direitos e deveres iguais aos direitos e deveres de todas as outras crianças. Então, este era o segundo tipo de educação. Essa educação não somente ia passar os direitos e deveres, mas ia passar um certo número de códigos que permitiam que você agisse, que você se virasse dentro da sociedade e aprendesse, vamos dizer, a obter dali aquilo que você desejava e que era possível nas circunstâncias, tá certo? Então, é o conjunto de habilidades práticas requeridas para a vida em sociedade, tá certo? Inclusive já, vamos dizer, com até alguns rudimentos, né, de vida comercial. Por exemplo, eu me lembro que a gente podia fazer uma conta no bar da escola, para comer lá um sanduíche, mas você tinha que pagar, né? Você começava a entender que existia isso. Você contrai uma dívida, você tem um prazo para pagar, você começava a entender tudo isso. Aos poucos, esta educação social, vamos chamar social, se transfigurava numa educação, vamos dizer, propriamente intelectual. Quer dizer, o adestramento, vamos dizer, para as ciências, para a linguagem, etc, etc, etc. De início, essa educação também tinha um caráter puramente disciplinar. Quer dizer, eles te ensinavam regras que você tinha que cumprir. Tá certo? Então, eu digo que ainda não era uma educação, mas apenas um adestramento. Né? A educação do intelecto, propriamente dito, começa na hora em que se requer de você uma compreensão e uma elaboração mais pessoal das coisas. Isso, de fato, não só não era exigido, como era até proibido.